Olá, tudo bem? Eu sou a professora Joyce, de língua portuguesa, e vou estar com vocês aqui durante esse período, de aulas remotas, explicando os conteúdos que vocês têm recebido aí nos materiais, tá bom? Hoje nós vamos começar a estudar aí o material 2. Vai ser uma espécie de revisão, porque vocês já tiveram contato com esse material. Então, nossas aulas sobre o material 2 serão duas. A primeira eu vou explicar toda a parte de teoria que vocês têm. Na segunda nós vamos analisar um dos textos do material e verificar as questões, tá bom? Então vamos lá? Nós vamos falar sobre texto narrativo. Tenho certeza que vocês têm muito contato com os textos narrativos e conforme eu for explicando então o conteúdo de hoje, vocês vão falar: ah, é isso? Ah, é verdade? Ah, eu já estudei isso. Então uma revisão de vários conteúdos que vocês vêm estudando ao longo do tempo e vocês vão tirar de letra, tá certo? Então, para começarmos, vamos esquentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre texto e gênero textual. O que é texto? Um texto, será que são só aqueles textos que estão escritos, que têm palavras? Não, tá? Texto é todo enunciado que tem um sentido completo, em que o emissor consegue mandar uma mensagem para o receptor, certo? Que é justamente o leitor. Ou, se for um texto oral, por exemplo, o meu ouvinte, quem está me ouvindo. Se for um texto escrito, o meu leitor. Ah, mas ele é só com palavras, professora? Não, um texto não tem somente palavras. Se eu tenho, por exemplo, uma tirinha, eu tenho lá a linguagem verbal e não verbal. Eu tenho as palavras, que é a linguagem verbal, e tenho a não verbal, que são as imagens. Então, a parte não verbal também pode ser texto. Se eu tenho, por exemplo, um semáforo, ele transmite uma mensagem para o motorista, se ele pode passar ou não, dependendo das cores. Então, o texto aí, a linguagem não verbal, ela pode estar presente na música, nas cores, nas imagens. Também a expressão facial comunica muita informação para a pessoa com quem nós estamos conversando, certo? Então, tudo isso são textos. Só que para que ocorra essa comunicação ela se dá por meio dos gêneros textuais. Então, toda espécie de comunicação, ela vai se enquadrar em algum tipo de gênero textual que tem suas próprias características. Desde há muito tempo, vocês têm muito contato aí, desde criança, com vários gêneros, certo? Se vocês forem observar aí, relatos, tirinhas, fábulas, lendas, contos, romances, piadas, crônicas, novelas, filmes, minisséries, até mesmo jogos de videogame. São gêneros textuais. E o que esses gêneros textuais aqui têm em comum? Todos eles têm um detalhe em comum. Todos eles contam uma história. Então, contar uma história faz parte aí, de um tipo de texto. Eu tenho vários tipos de texto. E dentro desse tipo, eu tenho vários gêneros, que são coisas em comum. Então, o texto narrativo, certo? É um tipo de texto. Dentro desse tipo, eu tenho vários gêneros textuais, porque cada um tem a sua característica específica, certo? E o tipo de texto narrativo, vocês têm contato aí desde lá a educação infantil. Os pais, às vezes, liam histórias para vocês, os professores. Quem não conhece a Branca de Neve, os Sete Anões, a Bela Adormecida, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e assim por diante, certo? Então, no material de vocês aí, vocês tiveram contato com textos narrativos. Por quê? Porque eles se apoiavam em quê? Em fatos. Algo acontecia com personagens que estavam num determinado lugar e num determinado tempo, tá? E esses fatos, eles tinham uma sequência que mostravam aí também uma mudança de estado e que podia ser observado por meio dos tempos verbais. Então, quando você usava os verbos, mostrava aquela sequência de fatos ao longo do tempo. Quais seriam os elementos da narrativa, então? Quais seriam? Nossa, professora, como que eu vou lembrar? É fácil, gente. Pensa na palavra pente. Pente, todo mundo usa, todo dia. Pente seria uma sigla, tá? Então, pente, vai. Eu tenho 5 elementos da narrativa. Vamos lembrar de pente? P de personagem, E de espaço, M de narrador, T de tempo, E de enredo. Acabou. São os 5 elementos que nós temos. Então, se você lembrar de pente, você lembra dos 5 elementos que compõem todos os textos narrativos, certo? E o que seria, então, enredo, professora?
Enredo. Enredo é a história propriamente dita. É aquilo que é contado, é aquilo que acontece, tá? E mais do que isso, como que o autor bola esses acontecimentos a fim de captar, de prender a atenção do leitor. Então, ou a atenção da pessoa que está assistindo, vamos supor assim, um filme. Você está assistindo um filme, sabe aquele filme que ele não te prende, que é cansativo, que você não vê a hora do fim, que você assiste só um começo, ou um começo e meio? É porque não tem um bom enredo. O que tem um bom enredo? Então é aquele que te deixa preso. Sabe aquele livro que você lê e não consegue parar de ler? Ele tem um bom enredo. Ele foi construído de uma forma, a história ela foi contada de uma forma que prendesse a sua atenção. Isso vale também para as novelas, né, para as séries. Sabe aquela série que você fala assim, hoje eu vou assistir um episódio só. E a hora que você vê, você assistiu 3, que você não consegue parar de assistir, porque ela está muito bem construída. Ela tem um excelente enredo, tá? Personagens, foi com quem que aconteceu a história, horas. Quem estava envolvido? Quem que fez ações ao longo da história? Espaço, é onde esses personagens estavam. Onde que a história aconteceu, certo? E tempo, é quando aconteceu, né? Em que tempo, em que momento essa história aconteceu. E narrador, o narrador, tá? Nos textos narrativos aí é aquela voz, é quem conta a história pra gente. Então quem está contando, quando eu tenho aí um texto escrito, por exemplo, aquela pessoa que está contando a história é o meu narrador, tá? Vamos ver um pouquinho mais detalhado cada um desses 5 elementos. Então vamos lá. Primeira coisa, o enredo. Vamos falar um pouquinho do enredo? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre ele? O enredo ele pode ser organizado, gente, de muitas formas. Eu não tenho só um tipo de enredo, só uma estrutura. Não é algo fixo. Mas, de uma forma geral, ele tem uma organização que é mais comum. Qual que seria essa organização mais comum? Ela é a seguinte. Eu vou ter lá primeiro uma situação inicial. Então, ele vai apresentar. Nessa situação inicial, eu vou conhecer, por exemplo, os personagens. Vou saber quem é o personagem, onde que esse personagem está. Então, ele vai lá me apresentar. A situação inicial ela vai estar lá na introdução. Então, a minha introdução do texto ela vai ter lá a minha situação inicial. E aí vai surgir um conflito. Muitas vezes essa situação inicial ela tem algo que se repete, uma certa estabilidade. E aí o meu conflito é o problema que vai surgir. Pensa lá nas novelas. O primeiro capítulo de uma novela, você vai saber quem que é o personagem, onde que é, quem é marido de quem é mulher de quem é filho de quem. E aí, de repente, surge um problema. Mostra que alguém é malvado, que alguém não é legal, que alguém está traindo outra pessoa, que está mentindo, ou que roubou, ou que fez alguma coisa, ou que matou alguém. Então, surge então um problema. E esse problema é o conflito, tá? Então, eu tenho uma situação inicial. E aí, essa situação inicial, ela tem muitas vezes, ela já vai ser quebrada. Às vezes, quando eu tenho essa estabilidade inicial, que está tudo bem no começo, surge o problema, surge o conflito. Ali se estabelece um problema que é ele que vai gerar toda a história da narrativa em seguida. É ele que vai ser o responsável pelo desenrolar dos fatos. Então, se eu tenho a introdução com a situação inicial e com o conflito, em seguida eu tenho esse desenvolvimento. Como que esse conflito, geralmente eu tenho aí uma complicação. Então eu tenho um problema e esse problema ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. E aí são os capítulos da novela. Vamos pensar, você está assistindo a novela, aquele problema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega no ponto de maior tensão. Tá? É o ponto máximo, né, desse problema. Sabe aqueles últimos episódios da novela, os últimos capítulos, sei lá, os 10 últimos, você fala, meu Deus, não posso parar de assistir, nossa, tá muito bom, agora eu vou descobrir, e fulano vai descobrir que fulano foi o outro que foi o vilão, foi ele que matou, vamos descobrir quem que roubou tal coisa. Então, esse momento que leva um grande envolvimento do leitor aí, de quem está assistindo, sabe aquela hora do filme que a sua mãe às vezes a gente fala, vem cá, vamos almoçar, e você fala, daqui 5 minutinhos que você não consegue parar de ver? Esse momento, então, de maior tensão é o que nós chamamos de clímax. É o ponto máximo da história, onde tem vamos dizer assim, um enfrentamento lá do mocinho com o vilão, certo? É nesse momento, tá? Que eu gero o clímax, que é um ponto de maior tensão da história. Então pensa, situação inicial, tudo bem, surge um conflito, problema, esse problema vai aumentando, chega no clímax, e aí depois do clímax, é o desfecho, é como que aquela história acaba. É sempre feliz? Não, né? Nem sempre é feliz.
mas ele corresponde aí à situação final, à solução dos conflitos. Então chega-se aí, né, muitas vezes você volta lá para a situação inicial, a mesma instabilidade. Tá? Então lá no final, vamos pensar no final do último episódio da novela, você vai saber que fulano casou com ciclano, teve filhos, ou foi preso, ou foi viajar, como que aquela história acabou? Como que se resolveu o conflito, certo? Vamos achar então esses elementos num conto de fadas para vocês verem? Ó, vamos pegar, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece Chapeuzinho Vermelho. Então vamos lá. No começo, como que começa a história? Era uma vez uma menina que usava um chapeuzinho, né, usava um gorro vermelho, né, ela morava com a sua mãe, às vezes recebia visitas da sua avó. Então tá tudo bem, tá? Aí certo dia, tá tudo bem, situação inicial. Vamos lá, surgimento do conflito. Certo dia, né, a sua mãe pede para que ela vá levar doces para a avó e que ela não vá pela floresta. Mas a Chapeuzinho a desobedece. Começamos aí com um problema, a desobediência da Chapeuzinho. E aí esse conflito ele vai aumentar, isso vai gerar uma série de problemas, vai ter a complicação. A Chapeuzinho então, o que acontece? Ela encontra o lobo, né, ela fala pro lobo que tá indo visitar a vovó, ela vai pelo caminho mais longo, o lobo vai pelo caminho mais curto, ela chega, né, o lobo chega primeiro na casa da vovó, e aí tem várias versões, algumas que ele esconde a vovó no armário, outras que ele come a vovozinha, né? Ele veste a roupa da vovó e fica esperando a Chapeuzinho chegar. Então, a hora que a Chapeuzinho Vermelho chega, então você chega um momento de maior, você começa aí um momento de maior tensão da história. Né? Que a Chapeuzinho chega, bate na casa na porta da vovó, pode entrar, minha netinha, né? E aí ela fala, vovó, que olhos grandes você tem. É pra te ver melhor, minha netinha. Que ouvidos grandes você tem, orelhas grandes, é para te ouvir melhor. Que nariz grande você tem, é para cheirar melhor. Que boca grande você tem, é para te comer, né? E esse momento, então, começa o clímax aí. E aí a Chapeuzinho sai correndo, sai gritando socorro, o lobo perseguindo, até que vem o caçador, né? E o caçador que consegue ajudar a resolver esse problema, né? Que prende o lobo, ou que mata o lobo, depende da versão aí, que salva a vovozinha. Então esse é o momento do clímax, tá? Aquele momento mais agitado da história, com mais emoção. E aí, como que termina a história da Chapeuzinho? Ele salva-se a vovó e a Chapeuzinho, então, ela aprende a lição que não pode nunca mais mentir para sua mãe. Volta para casa, todos são salvos, e ela aprende a não mentir nunca mais. Lembra que o conflito foi a mentira? Então ela volta para a situação inicial, tá tudo bem, tudo volta ao normal. Todos se salvaram, né? Em todos os contos de fadas aí você tem um final feliz. E aí em que eu tenho uma resolução do problema desse conflito e a volta à situação inicial. Todo mundo bem. Ok? Notaram como que tem... E eu vou ter essa mesma estrutura de enredo basicamente nas novelas, nos filmes, nas séries, tá? É normal que eles usem... É o jeito mais comum de se construir um enredo de uma narrativa. E os personagens? Quem são os personagens? São seres que vão agir na história, tá? Todo mundo que é mencionado na história é personagem? Não. É só quem faz alguma coisa, quem age, tá? Só que essas personagens precisam ser pessoas? Não necessariamente. Pode ser pessoas, mas podem ser seres místicos. Olha aqui, por exemplo, esse aqui é a Fênix, né? Então, ele é fictício. Pode ser... Também, eu tenho aí personagens, podem ser os animais, né? Animais, como nas fábulas, todos os personagens aí são animais, tá? Pode ser objetos, pode ser elementos da natureza, plantas, tá? Então eu posso ter uma personificação, esses animais, objetos e plantas agindo como se fossem pessoas, falando, se comportando, né? Como pessoas aí participando da história também como personagem. Lembrando que os personagens podem ser os personagens principais, ou personagens secundários, que tem uma importância menor na história, tá? Os principais nós chamamos de protagonistas, e os secundários aí nós vamos chamar de coadjuvantes, tá bom? Bom, e o tempo, tá? O que é o tempo? O tempo é o quando, tá? O espaço é o onde acontece aquela história, e o tempo é o quando aquela história acontece, tá
bom? Então, o espaço é o local, é o cenário, é o ambiente onde os fatos acontecem, tá? Ele pode estar determinado ou não. Por exemplo, um espaço externo, físico, né? Na casa, na praia, na escola. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Eu sei que está dentro da casa, ela foi lá da cozinha, ela foi para a sala, então ela está dentro da casa, está bem determinada. Às vezes a gente tem que deduzir pela história, não menciona diretamente onde é, mas você sabe, mais ou menos você deduz onde que acontece aquela história, em que lugar ela se passa, tá? E o espaço ele é importante? Com certeza, porque, por exemplo, filmes de terror, tá sempre no escuro, num lugar sinistro, à noite, né? Parece que tá tudo tudo gerando aquele clima para acontecer alguma coisa, né, sinistra que vai acontecer depois, alguma coisa ruim, tá? Uma tragédia, morte, seja o que for. Então, todo o espaço onde é desenvolvida aquela história, onde se passa, ele vai criar o clima, ele ajuda a criar o clima da história. Bom, e aí, nos textos narrativos, a informação ela também se organiza, tá, com uma ordem temporal. Às vezes o tempo é o momento em que acontece. Toda a história, era uma vez, vocês são acostumados a ver esses contos maravilhosos, histórias, contos de fadas, você tem lá, era uma vez, né? Por que era uma vez? Mostra que isso é indefinido, eu não sei quando aconteceu. Então o tempo ele pode ser indefinido, tipo um certo dia, numa tarde, né? Eu tenho aí marcações mais indefinidas, era uma vez, e eu tenho algumas marcações tipo era o ano de 1888. Então eu marquei justamente num tempo preciso. Então não pode ser mais impreciso ou preciso. Além disso, tem momentos também, tem expressões aí que vão marcar quando acontece. Então, numa manhã, à tarde, à noite, na primavera, tá? Ele pode ser cronológico, respeitando o tempo do relógio, linear, sequencial, na ordem. Então, surge, por exemplo, vai indo manhã, tarde, noite, no outro dia, ele vai na sequência. Ou ele pode ser também psicológico, quando ele está mais relacionado à emoção. Sabe quando você lê aquele texto que ele fica indo e voltando, lembrando, tendo várias lembranças do passado? Você vai descobrindo, né? Se você pega, por exemplo, uma série, Aquele Era Uma Vez, é muito legal que trabalha com os contos de fadas, ele brinca com os contos de fadas, então ele fica no momento, no passado, no presente e no passado. No presente ele vai te contando, você vai descobrindo a história, alternando. Não é cronológico, não vai na sequência certinha, tá? É um tempo psicológico, tá? Muito mais impreciso e que tá misturando o presente, o passado e o futuro aí. Bom, o tempo então, tá? Eu vou ter essas marcações que vão dar justamente a dimensão de quando aconteceu. Então, pode ser indefinido ou não. Tipo, era uma vez, numa tarde de tal dia, naquele tempo, né? Às vezes vai aparecer expressões como no dia seguinte, à noite. São todas expressões que vão marcar o desenrolar do tempo. Como que aquele tempo ele vai se sucedendo, como que ele vai... como que as ações vão acontecendo e como que vai ser o passar do tempo para que nós consigamos entender e acompanhar a história. E o narrador, gente, o narrador não é a mesma coisa que o autor. Então é a primeira coisa que vocês precisam saber. Narrador é uma coisa, autor é outra. Por que, professora? Autor é alguém do mundo real. O autor é uma pessoa de verdade. O narrador ele é uma entidade inventada. Eu posso criar uma história em que o narrador seja um homem, ou seja um velho. Não sou eu, o meu narrador. É algo que eu criei para contar a história para vocês, tá? E eu tenho 2 focos narrativos. Como assim? Existem 2 formas de focalizar aquela história, de contar aquela história. Eu posso contar a história em primeira pessoa, da perspectiva de algum dos personagens. Então eu posso contar a história, por exemplo, quando eu tenho um narrador, o personagem ele vai participar da história. E como que eu vou saber disso? Eu vou ter verbos e pronomes de primeira pessoa. Então eu vou ter, lembra que a primeira pessoa é o eu ou o nós? Né? Então se eu acho lá, viajei, fui, eu me lembro, 3 marcações aí de primeira pessoa. Então, nós viajamos, ficamos juntos, ficamos a nós, é eu e mais alguém. Quer dizer que o narrador estava ali na história, ele era um dos personagens, certo? Quando eu olho para as falas do narrador, para os trechos do narrador,
em que eu não tenho nenhuma marcação de primeira pessoa, todos os meus verbos, os meus pronomes, eles estão na terceira pessoa, quer dizer que o meu foco narrativo é a terceira pessoa. Qual que é a terceira pessoa? Lembra? É o ele, ela, eles, elas. Então, se tudo ele viajou, ele fez, e aí o personagem brincou, ele foi até o pai, então tá tudo na terceira pessoa. Ou seja, eu não estou envolvido na história. Eu, narrador, não sou uma das personagens aí. E como eu não sou uma das personagens, certo? É foco narrativo em terceira pessoa. Eu tenho 2 tipos de narração em terceira pessoa, tá? Eu tenho uma muito comum, que é o narrador observador. É como se fosse uma câmera, que ele vai contar tudo que ele vê. Imagina que tem aí uma câmera colocada na sua casa, né? O que você vai conseguir descobrir por meio daquela câmera? Tudo que você está enxergando. Mas se a câmera estiver na sala, você só descobre o que está na sala, né? Só o que está acontecendo naquele momento. Então esse aí é um narrador observador, como se fosse algum observador que vai contar o que vê. Mas eu também tenho um narrador onisciente. Onisciente, ciente é que sabe, oni é de tudo. É aquele narrador que sabe de tudo. Então ele não conta só o que ele está vendo. Ele conta também o sentimento do personagem, o que o personagem está pensando, o que ele está sentindo. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe o que você passa em vários lugares ao mesmo tempo. Então, imagina que tem aí uma câmera na sua casa, mas não tem uma só, tem várias. Então, é como se ele soubesse de tudo. O passado, o presente, o futuro. O que está acontecendo no exterior e o que está acontecendo no interior dos personagens. Então, esse sabe de tudo. Onisciente. Certinho? E aí, para nós finalizarmos os tipos de discurso, tá? Eu tenho 3 tipos de discurso, mas agora nós vamos estudar os 2 que são mais comuns. Uma outra oportunidade, futuramente eu creio que vocês vão estudar o terceiro. Quais são os 3 tipos de discurso? Discurso direto, o indireto e o direto e indireto, tá? Hoje nós vamos ver, então, os 2 tipos mais básicos, que é o direto e o indireto. O que seria o discurso direto? Os personagens aí, eles ganham voz, tá? A fidelidade da fala dos personagens. Então, eu tenho bem nítido o que é fala do personagem e o que é fala do narrador. E como que eu vou marcar? Esse trechinho aqui é fala do personagem. Então, você tem lá, e a Chapeuzinho falou, 2 pontos na outra linha, parágrafo, travessão. Então, esse travessão introduz a fala do personagem. Tudo que está na frente do travessão, eu sei, discurso direto. Professora, é só assim, só com travessão que eu tenho discurso direto? Não, tem um outro recurso, uma outra forma de fazer também o discurso direto. De que jeito? Quando eu vou e eu coloco essa fala entre aspas. Então, uma das funções das aspas é mostrar que aquilo ali é uma fala exatamente do jeitinho que o personagem falou, tá? E no discurso indireto? O que acontece no discurso indireto? Porque olha só o que seria essa palavra indireto. Né? In é não, é aquele que não é direto. Eu não vou ter acesso a exatamente o que o personagem falou. Alguém que vai contar pra mim. E quem é essa pessoa? O narrador. Então, o narrador conta pra mim o que o personagem falou, certo? Então, o narrador conta a história e reproduz as reações, as falas, né, que precisa aí para dizer, para mostrar aquilo que foi dito. Ele vai usar, então, a terceira pessoa. Claro, né, porque não é a fala dele, é a fala do personagem. Vamos por exemplos aqui de discurso direto, né? Vamos lá pensar na história da Chapeuzinho Vermelho. Então, a fala do narrador, né? A fala da personagem, né? Vovó, que olhos grandes você tem? Então, essa parte, né? E a Chapeuzinho disse, 2 pontos, travessão, na outra linha, parágrafo, travessão. Vovó, que olhos grandes você tem? Então, isso aqui é um discurso direto, é o uso do discurso direto. Como que ficaria no discurso indireto? A Chapeuzinho perguntou, o narrador, que sou eu, a narradora, vou contar o que a Chapeuzinho falou. Então, a Chapeuzinho perguntou para o lobo, né, disse, né, para o lobo como ele tinha olhos grandes, ou perguntou para o lobo como que ele estava com olhos tão grandes, né? Então, aí eu estou transformando do discurso direto para o discurso indireto. Eu estou traduzindo para o meu leitor o que foi que a Chapeuzinho. Entenderam? Ficaram com dúvidas? Espero que não. Qualquer coisa, assistam a aula novamente. Leiam mais uma vez o material, tá certo? E nós nos veremos, então,
mais uma aula ainda sobre esse material para colocarmos todos esses, né, esses conceitos em prática. Vamos analisar um texto e ver como que vai aparecer todos esses 5 elementos da narrativa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Beijo e até mais!